Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Dependendo do horário que você está assistindo essa aula. E agora nós vamos dar prosseguimento à nossa 13ª aula de processo civil. Vamos tratar aqui agora, né? Continuando aqui na parte de recursos, vamos tratar do recurso de apelação. Tudo bem? Pessoal, você sabe, né, que a apelação é para você atacar sentença, tá? Isso de cara você sabe. Mas você ataca não só sentenças terminativas do 485 e do 487. Você também ataca decisões interlocutórias. Por incrível que pareça, o artigo 1009, já vimos, já grifamos, parágrafo 1º, ele menciona o fato de que, como hoje em dia não temos mais o agravo retido, que é aquele que evitava a preclusão de uma decisão interlocutória, nós temos a possibilidade de que a apelação em si, ela supre essa deficiência. E aí, consequentemente, caso você tenha uma decisão interlocutória e você tenha sido prejudicado com ela e ela não seja uma das situações do artigo 1015 do Código de Processo Civil, não seja uma situação de agravo de instrumento, você pode depois, posteriormente, vir a apelar. Tudo bem? Isso é a priori, tá? Mas olha só outra coisa interessante que nós temos. Você tem a possibilidade de que, muito embora exista uma sentença dada pelo juiz, lembrando que o juiz está aqui, acima dele nós temos o TJ, STJ e STF, você tem outras possibilidades, pessoal, como, por exemplo, posso mencionar para você aqui o caso, né, em que nós temos um juiz federal julgando uma situação de acordo com a competência estabelecida pelo artigo 109 da Constituição Federal, julgando um Estado estrangeiro em organismo internacional, né, contra um município, ou uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica aqui dentro do Brasil. Nesse caso, nós podemos ter, ao invés de uma apelação para o Tribunal Regional Federal, ao invés de ter uma apelação para o TRF, nós vamos ter, né, aqui, ó, um recurso ordinário constitucional para o Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Então, eu acabei de mencionar aqui agora que nós temos aí algumas situações, como, por exemplo, hoje nós estamos dando continuidade à nossa aula de recursos. Mencionei sobre a apelação, que ela ataca sentenças sem resolução de mérito e com resolução do mérito, ataca decisões interlocutórias, aquelas que não forem agraváveis, de acordo com o artigo 1015. E agora eu acabei de trazer uma outra situação, que muito embora exista uma sentença, você não vai apelar, você vai fazer um recurso ordinário constitucional para o Superior Tribunal de Justiça, no caso aqui, um ROC, beleza? É interessante você saber também que na Lei de Execuções Fiscais, na Lei de Execução Fiscal, existe também, pessoal, uma situação da seguinte forma, vou falar o nome aqui, não se assuste, tá? Não se assuste, nós temos uma porcaria de embargos infringentes, cara. Temos embargos infringentes na Lei de Execuções Fiscais, artigo 34, salvo engano. Tanto é que eu vou abrir aqui a lei só para confirmar, né, o número, vamos lá, 6830, dou Enter, clico aqui, vamos lá, 34, vamos lá, pronto. Abrir, compartilhar tela, avançado, parte da tela, aqui, vamos lá, hein? 34 da lei, né, de execuções fiscais. Lembrando, pessoal, que ficou lento a aula aí, é só aumentar a velocidade, tá? Só aumentar a velocidade, olha só. Das sentenças de primeira instância proferidas nas execuções de valor igual ou inferior a 50, enfim, esse ORTN aqui já não tem que converter, né? Só se admitirão embargos infringentes e declaração. Olha aqui, cabendo de embargos infringentes na execução, tá, pessoal? Olha aqui, só para confirmar, tá, tô na lei de execuções fiscais aqui em cima, né? Dispõe sobre a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública e da outras providências. Então, nós temos a previsão no artigo 34 de uma sentença, né, da sentença caber embargos infringentes. Gente, por incrível que pareça, nós temos também na Lei 9.099, nós temos também a possibilidade, né, de um recurso que não é apelação, que é um recurso inonimado, tá? É um recurso sem nome, não lembro de cabeça onde está o artigo aqui, mas é um recurso sem nome, se é sem nome é um recurso inonimado, não é uma apelação, tudo bem? Então aí vimos aí 3 situaçõezinhas, né, de que muito embora exista uma sentença, não cabe apelação, você tem aí o cabimento de outros dispositivos específicos legais, tá? Mais uma aqui, para a gente comprovar, artigo 11.101, artigo não, né? Lei 11.101, regula a recuperação judicial e extrajudicial de falências. Então, olha só, o que nós temos aí? Também mais uma situaçãozinha bem clara aqui, olha só. Vamos lá? Da decisão que decreta a falência cabe agravo, da decisão que decreta a falência. Então, é uma decisão, né, que você fez aí petição inicial para buscar a falência, né, um pedido, um pleito em juízo, cabe agravo, tá? Agora, tem sim a possibilidade de caber apelação se for julgado improcedente. Então, aqui,
para ficar claro no caso dessas situações, né? Vamos lá, ó. Olha só, bem rapidinho isso daqui. Então, você tem situações diferentes, né? Em que você tem aí, de acordo com a lei de execuções fiscais, você tem a possibilidade de fazer um embargo infringente de uma sentença. De acordo com a lei 11.101, você tem a possibilidade de fazer um agravo de uma sentença em que determinou a decretação de falência, né? Quando for improcedente a determinação de falência, aí cabe apelação, tá? Lembrando isso daqui, temos a lei 9.099, juizado especial, o recurso no animado, e também está faltando alguma coisa aqui, que acabei de falar, vou olhar no meu papelzinho aqui. Hoje eu preferi não deixar riscado, eu preferi manter no meu papelzinho aqui, e aí eu vou olhando, é a mesma coisa do que eu conferi aqui em cima. Mas eram 4 situações, né? Às vezes me fugiu uma aqui, recurso no animado, faltou o recurso ordinário, né, constitucional, que vai para o Superior Tribunal de Justiça, certo? Beleza? Olha só que coisa interessante, pessoal. Você tem um juiz aqui, você tem um TJ aqui, você tem um juiz federal aqui, você tem o Tribunal Regional Federal aqui, você tem o STJ aqui em cima, e aí você tem depois, né, o Supremo Tribunal Federal. O que eu quero que você entenda? O processo que rolar aqui, ó, vou levar em consideração que você está visualizando que é o juiz federal aí, tá? O processo que rolar aí, gente, como é que ele vai prosseguir? Ó, tem petição inicial, tem várias coisinhas até chegar no momento da sentença, né? Gente, da sentença, cabe apelação para o TRF, não cabe? Cabe. Só que eu mencionei que se nós tivermos um conflito entre um Estado estrangeiro ou um organismo internacional contra um município aqui na República Federativa do Brasil ou pessoa física e jurídica, o que nós temos? Nós temos a possibilidade de fazermos aqui um recurso ordinário constitucional aqui, ó, para o STF, certo? Ó, recurso ordinário constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Beleza. Agora, olha a coisa interessante. Automaticamente, pessoal, conclua comigo. Se no curso desse processo aqui nós tivermos situações aqui, ó, no curso, situações que são agraváveis, nós temos também um agravo de instrumento que vai para onde? Um agravo de instrumento que vai para o STJ. Não faria sentido uma apelação, não faria sentido uma sentença usufruir o autor ou o réu do duplo grau de jurisdição no STJ, né? E o agravo de instrumento ser julgado aqui no TRF. Você concorda que não faria sentido algum? Ó, eu vou fazer esse verdinho aqui, ó, esse verde, ó. Você concorda que esse verde não faz sentido algum? Não faz sentido algum uma decisão interlocutória ser julgada aqui no TRF. Por quê? Porque se o mérito vai ser decidido lá no STJ, por que as interlocutórias ficariam aqui no TRF? Concorda comigo? Então, ó, apagando isso daqui, tá? Esse pedacinho aqui, realmente eu preferia que você estivesse assistindo a aula comigo aqui, para que eu conseguisse ter certeza de que você entendeu o que eu estou dizendo aqui. Tudo bem? Beleza? Tranquilo até aqui? Maravilha, pessoal. Bom, você sabe que a apelação, né? A apelação, ela depende de preparo. Você tem necessariamente a obrigatoriedade de fazer um preparo aqui. E nós temos alguns recursos que não precisa, né? Embargo de declaração não precisa de preparo. E nós temos também o agravo, né? O agravo em recurso especial e o agravo em recurso extraordinário. A gente não precisa de preparo nessas duas situações aqui. Tudo bem? Embargo de declaração e agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Lembrando também, concluindo aqui a apelação do artigo 1009 ao artigo 1014, vimos algumas coisas já sobre isso, tá? E para continuar aqui na nossa logística, vamos ver aqui, né, mencionei já sobre o agravo retido, que ele evitava a preclusão, hoje não mais a necessidade, e temos também, pessoal, a ideia da dupla, né, sucumbência, da sucumbência recíproca. E aqui, olha só que legal, o juiz ele deu uma sentença, nós temos A contra B. Gente, se a sucumbência for recíproca, significa que ambas as partes perderam. Se ambas as partes perderam, ambas as partes podem apelar. Esse cara apela e esse cara também apela. Ambas partes podem apelar. Só que de cada uma das apelações, nós temos a possibilidade de contrarrazões. Ó, esse cara vem para cá, esse cara vem para cá. O juiz, quando dá a sentença e ele pega, né, uma situação no caso concreto, nós temos aqui a necessidade já de ter o quê? Contrarrazões de apelação. Aqui também, ó, contrarrazões de apelação. Tudo bem? Então, para ficar claro, olha só, vamos supor que esse lado A tenha pedido X, Y, Z e W. Esse lado aqui também vai X, Y, Z e W na contestação dele. O juiz deu ganho de causa apenas para X e Y com relação a A. Então, o A perdeu com o Z e o W. O que o A faz? O A, nessa apelação, o A pede o quê? O A pede Z
e pede W. Quer ver? Ó? Eu vou colocar aqui no meio, vai. Tudo chegou no juízo, o quê? Chegou no juízo X, o Y, o Z e o W. Tá? Foi o que chegou para o juiz. Vou apagar os pedidos aqui. O juiz deu ganho de causa X e Y para A. Ou seja, A perdeu Z e W. Aí A faz o quê? Faz uma apelação pleiteando os pedidos Z e W. O B, ele perdeu, né, o X e o Y. Então, o que o B faz? O B faz uma apelação pedindo X e Y, certo? Maravilha? Bem tranquilo isso daqui. O que acontece? Acontece que as contrarrazões, né, na contrarrazão você faz um pedido para que seja manutenida a decisão do juiz. Então, ao mesmo tempo que A fez um pedido para buscar a reforma com relação a Z e W, ele ao mesmo tempo buscou a manutenção com relação a X e Y, porque ele havia ganhado o X e Y, tudo bem? Então a função das contrarrazões é essa. Ó, esse é um desenho que dá para ter ideia do que vem a ser contrarrazões. Outro desenho, cara, esse aqui, ó, o juiz está aqui, ele deu ganho de causa A. A ganhou, quem perdeu? B que perdeu. Se B perdeu, B vai apelar. Apelar o quê? Com relação à sentença, vai? Não vou nem colocar pedido X, Y, Z não aqui. O B apela com relação à sentença. Apelou? Sim. O que vai acontecer? Automaticamente o A vai ser intimado para fazer contrarrazões dessa apelação aqui, feita por B. Esse é um exemplo bem fácil, certo? Então a apelação ataca a sentença do juiz. As contrarrazões buscam a manutenção do juiz. De novo, a apelação busca a reforma da decisão, da sentença dada pelo juiz. É isso que nós vimos em instantes. Ela busca a reforma da decisão pelo direito ao duplo grau de jurisdição. As contrarrazões, por sua vez, buscam a manutenção da decisão de primeira instância. É isso que é buscado por meio das contrarrazões. Tudo bem? Então nós temos a possibilidade de existir uma sucumbência recíproca, que é o caso do desenho anterior, né, que eu mostrei aqui para vocês. Ó. Esse aqui é o desenho anterior. Essa aqui é a situação da sucumbência recíproca. Por que recíproca? Porque nós temos 4 pedidos, sendo que 2 deles foi vencido por A e 2 deles foi vencido por B. Sucumbência recíproca, ambas as partes apelaram. Tudo bem? Tranquilo isso daqui? Maravilha. Agora, isso é contrarrazão. O que é um recurso adesivo? É quase na mesma logística, tá? Quase na mesma logística. Deixa eu ver se eu consigo explicar com esse exemplo aqui mesmo. Ó, vou pegar uma cor aqui, um alaranjadão. Nessa situação aqui, vamos supor que o B ele não queria recorrer. O B não quis recorrer, tá? O B não quis recorrer, nada. Ele não recorreu. Na verdade, ele estava de boa na dele. Estava de boa. Acabei que eu paguei tudo, né? Ficou a mesma merda aqui. Ó, não, deixa eu voltar, vai. Eu acho que eu vou dar para usar esses desenhos aqui. Se não der para usar, eu vejo o que eu faço. Não dá. Vou ter que fazer mesmo, ó. Qualquer coisa, só aumenta a velocidade aí, gente, você sabe, né? Ó, o juiz está aqui. O juiz está aqui, ele deu ganho de causa para A. Só que A tinha pedido X, Y, Z e W. A havia levado somente X e Y. A levou apenas X e Y. O B, consequentemente, você concorda que o B ganhou o quê? O B ganhou Z e W, certo? Então, ó, olha que legal. O B ganhou Z e W. O B está feliz, está satisfeito com isso daqui. O A ganhou X e Y. Só que o A não está satisfeito. O A, ele não está satisfeito. Ele quer o Z e W. Gente, você concorda que nesse caso aqui, como o B perdeu, você concorda que ele tem direito a pedir X e Y, que foi igual ao desenho que eu fiz anteriormente? Ele tem direito a pedir o quê? Ele tem direito a pedir aqui X e Y. Ele tem direito de fazer uma apelação, porque a sucumbência aqui é uma sucumbência recíproca. Só que ele escolheu não fazer. Ele escolheu não fazer. Ele está de boa aqui. Aí o A, porque veja bem, eram 4 pedidos. O A ganhou 2, o B ganhou 2, ele falou, tá bom, vou ficar. O B ficou satisfeito. O A não. O que o A faz? O A apela. O A faz uma apelação com relação aos pedidos Z e W. O A faz uma apelação com relação aos pedidos Z e W. O que acontece? O B estava quietinho na casa dele, de repente ele recebe uma intimação de que o A fez uma apelação e ele agora tem a oportunidade de fazer as contra-razões de apelação. Aí o B fala assim, não, esse cara tá de brincadeira comigo, não estava bom? Eram 4 pedidos, cara, ele ganhou 2, eu estava quietinho na minha casa. Não, não é certo isso, eu vou me vingar desse filho da puta. Além de contrarrazoar, ou seja, além de buscar a manutenção com relação a Z e W, agora, depois de muito tempo, porque eu não quis apelar no momento oportuno, depois de muito tempo eu vou fazer o meu recurso interposto adesivamente.
que é uma apelação, pessoal. É uma apelação, né, interposta adesivamente. Ela é interposta adesiva porque ela vai ficar dependendo do recurso principal. Por que depende do recurso principal? Porque, na verdade, o cara não quis, na época, ó, depende do recurso principal. O cara, o B aqui, ele não quis, na época, fazer uma apelação igual no desenho anterior. Ele não quis fazer uma apelação, mesmo tendo uma demanda recíproca. Ele não quis, ele deixou passar. Ele só quis se valer do recurso para se vingar no momento posterior. Então, ó, vamos ver se eu consigo mostrar de uma outra forma isso daqui. Ó, tem o juiz aqui, nós temos uma sentença, o A escolheu apelar. No prazo de 15 dias, o A apela, certo? O B tem prazo para fazer contra-razões de apelação. Só que o B não fez a apelação, ou o B não quis fazer apelação, só que agora ele tem direito de fazer recurso interposto adesivamente, que é uma outra forma de apelação. E aí, consequentemente, o outro lado também vai ter direito de fazer contra-razões do recurso, né, interposto adesivamente. Tá? Sempre tem contra-razões de cada um dos recursos, pessoal, sempre tem contra-razões. O recurso adesivo, pessoal, ele nada mais é do que um recurso feito por quem não fez na primeira oportunidade que teve e só se vale do direito ao duplo grau de jurisdição após verificar que o outro lado apelou, mesmo tendo uma sentença parcial, certo? Então, essa é a ideia do recurso adesivo. O recurso adesivo, pessoal, depende do principal. Lembra que recurso adesivo depende do principal, que é diferente de reconvenção. A reconvenção não depende da petição inicial. O recurso interposto adesivamente depende, sim, né, do recurso principal. Tudo bem? Esse pedaço aqui, eu acho assim, que ele é bem interessante, tá, pessoal? É bem interessante e não é difícil, não. Agora, vamos ver o seguinte, ó. O cara fez uma petição inicial, o tempo passou, né? O juiz já alterou o valor da causa aqui, alterou o valor da causa. Você sabe que não é possível fazer agravo de instrumento, porque a alteração do valor da causa não está previsto no artigo 1015. Então, quando o juiz altera o valor da causa, ele está fazendo uma decisão interlocutória não agravável. Isso aqui é uma decisão interlocutória não agravável, tá? Só que ela não é agravável, mas você aprendeu que ela pode ser apelável, certo? Beleza. Beleza. Ela é apelável de acordo com o 1009, parágrafo 1º. Gente, petição inicial, o tempo vai passando aqui e tal, audiência de saneamento, audiência de instrução, sentença. O juiz, na sentença, ele dá ganho de causa para o cara que fez a petição inicial, o A. O A fez a petição inicial, o juiz deu uma sentença com ganho de causa a A. Só que o A tinha feito uma petição inicial com valor de R$100 mil. O juiz mudou o valor da causa e abaixou para R$10 mil. Essa decisão interlocutória de mudança de valor da causa, ela não é agravável, certo? É uma decisão que não é agravável. Como não é agravável, o A estava sendo prejudicado, não tinha agravo retido para fazer, o que ele vai fazer? Ele vai se valer, se ele quisesse, né, de uma petição apelatória, ele iria fazer uma apelação, e nessa apelação ele iria tratar das situações interlocutórias que não são agraváveis. Gente, nessa sentença aqui, ó, o A, ele falou, cara, eu tinha pedido 100 mil, o juiz baixou o valor da causa para 10 mil. Quer saber? Fica em 10 mil mesmo, tá bom. Eu estou satisfeito com isso daqui. O A ficou satisfeito, ele pediu 100, o juiz alterou o valor da causa no início do processo, uma alteração interlocutória não agravável, mas apelável de acordo com o 1009, parágrafo 1º, só que o A podia, sim, de acordo com o 1009, parágrafo 1º, buscar a alteração do valor da causa agora, fazer uma apelação, mencionando que, muito embora ele tivesse ganhado o pleito, o valor estava muito aquém do que ele havia pedido. Ele poderia ter feito a apelação, mas ele escolhe não fazer. Ele escolhe não fazer apelação, ele escolhe não apelar uma decisão interlocutória. Tudo bem. O A escolheu não apelar. Aí vem o B. O que o B faz? O B vem e apela contra esses 10 mil. Então, o B faz uma apelação encaminhando para o Tribunal de Justiça, buscando o quê? Buscando a reforma da decisão de primeira instância. Você aprendeu que, após a realização da apelação, a outra parte vai ser intimada para fazer o quê? Para apresentar contra-razões de apelação. Não é isso que você aprendeu? Desenhamos 2 vezes ali atrás. Beleza, então olha só, o A está sendo intimado para fazer contra-razões de apelação. Gente, o A agora tem a possibilidade, de acordo, falei do 1009, parágrafo 1º, ele tem a possibilidade, de acordo com o 1009,
Parágrafo 2º, ele tem a possibilidade de trazer uma questão interlocutória nas contrarrazões, certo? E o que acontece? Que decisão interlocutória que vai ser essa? Vai ser essa parte de azulzinho aqui, ó. Vai ser essa parte em azul aqui, ó. Essa decisão interlocutória aqui, ó. Ele pode trazer isso. Ele pode trazer algo que ele poderia ter trazido se ele tivesse feito uma apelação, mas ele escolheu não fazer. Só que aí o B vai lá, esse não é caso, pessoal, não é caso de sucumbência recíproca, tá? Sucumbência recíproca é que quando ambas as partes perdem. Aqui o A ganhou, o A não perdeu nada, ele ganhou. O que houve foi uma alteração no valor da causa. Alteração no valor da causa, e aí o B não gostou do que aconteceu, ele vai lá e apela. Como todo mundo tem direito a fazer contrarrazões de apelação, o A, ao fazer aqui, ó, a sua contrarrazão, ele alega isso daqui. Rafael, por que nesse caso o A não pode fazer recurso adesivo? Porque ele não é a parte, né, que sucumbiu aqui. Tudo bem? Ele não vai poder fazer um recurso adesivo. Ele vai fazer um recurso adesivo para quê? Então, nas próprias contrarrazões, o que ele faz? Nas suas próprias contrarrazões, ele já menciona essa decisão interlocutória. Gente, como é uma decisão interlocutória numa situação diferente, numa situação que pode agora trazer, né, realmente à baila uma mudança completa no valor daqui, ó, de 100 mil reais, o B pode ser muito prejudicado com relação a isso. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui a ideia o quê? Das contrarrazões, certo? Então, é possível contrarrazão das contrarrazões? Sim, é possível contrarrazões das contrarrazões. Tudo bem? Esse pedacinho ficou claro, pessoal? Não tem como eu ter o feedback, mas você me encaminha depois as dúvidas aí, tá? Esse desenho aqui, tá? Ele é perfeito, muito embora ele tenha ficado feio, mas ele é muito bom, o conteúdo dele. Para chegar até aqui, eu mencionei duas situações de sucumbência recíproca, né? Falei de recurso ordinário, de recurso interposto adesivamente, no caso de sucumbência recíproca, em que nós tínhamos os pedidos X, Y e Z, né? Foi isso que eu falei. Tínhamos pedidos ali X, Y e Z, X, Y, Z e W, né? Uma parte ganhou 2, a outra parte ganhou 2. Aí esse aqui apelou, esse aqui apelou. Contrarrazões, contrarrazões. Beleza, todo mundo apelou, contrarrazões, recíprocas. Agora, quando somente um apela e o outro não, o outro pega e fala, não, esse filho da puta apelou? Ah, não. Agora eu vou fazer o quê? Além das contrarrazões, eu vou fazer o quê? Um recurso ordinário adesivo. Um recurso interposto adesivamente. Vou fazer um recurso adesivo aqui. Aí ele vai lá e dá a oportunidade para outra parte fazer contrarrazões ao recurso adesivo. Agora, nesse último caso que eu estou mencionando, não, o A ganhou, o A não recorreu. O B foi lá e recorreu. O A, na oportunidade que teve, já se valeu do seu recurso, né? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu mudar para mostrar o dispositivo que eu estou mencionando. Opa. Vamos lá. Ó, 1009. Da sentença cabe apelação. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito comportar grave instrumento, não são cobertadas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Beleza. Ó, olha só que legal. Ou nas contrarrazões. Ó, isso aqui significa o quê, Rafael? Significa que é uma questão preliminar que eu posso mencionar nas contrarrazões. Ó, preliminar de apelação, ó, preliminar, eu posso colocar onde? Posso colocar nas contrarrazões. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, ou seja, se eu mencionar as interlocutórias nas contrarrazões, o recorrente, por que o recorrente? O recorrente é a outra parte. Se eu estou fazendo contrarrazões, eu não sou o recorrente, eu sou o recorrido. O recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. É o que eu acabei de mencionar. Tudo bem? É o que eu acabei de mencionar aqui nesse desenho horrível que eu fiz aqui, tá? Olha só. Só vou fazer mais uma vez aqui, tá? Se ficou claro para você, é só você aumentar a velocidade 7.0 aí e se acaba. Gente, o juiz deu uma sentença, certo? Aconteceu que veio uma petição inicial pedindo 100 mil reais. O juiz mudou o valor da causa. Não é uma decisão agravável. O juiz mudou o valor da causa. Né? Nós temos aí, não comporta grave instrumento a mudança do valor da causa, artigo 292, parágrafo 3º. A alteração do valor da causa não comporta grave instrumento de acordo com 1015. O tempo passa, o juiz dá uma sentença favorável a quem fez essa petição inicial. Só acontece que o valor da causa alterou para 10 mil. Né? Eu coloquei 10 mil, pessoal, mas vamos colocar, 90 mil, vai. Ó, pode colocar aqui 90 mil reais. De qualquer jeito, foi uma decisão interlocutória, 90 mil.
90 mil. O juiz entendeu que o valor da causa é 90 mil só. O B não gostou de perder de 90 mil. O que o B faz? O B faz uma apelação, certo? O B faz uma apelação. Acontece que o A não quis apelar. O A não quis apelar. Porque ele ganhou, cara. Ele ganhou quase tudo que ele pediu. Ó. Ele ganhou 90 mil reais. Tava bom para ele. Tava bom para ele. Né? Totalmente. O juiz acolheu todos os pedidos, só que no quanto, nos cálculos ali, ficou um pouquinho abaixo. O B, ao apelar, oportuniza as contrarrazões de apelação. Só que, de acordo com o artigo 1009, parágrafo 1º e parágrafo 2º, o A pode suscitar questões preliminares que não eram agraváveis nas contrarrazões. Isso de acordo com o artigo 1009, parágrafo 1º. E se isso tiver um teor de alterar coisas grandes, aí nós temos aqui a oportunidade do recorrente se manifestar sobre as contrarrazões. Então, nós temos contrarrazões das contrarrazões. Tudo bem? Foi o que acabamos de ler aqui. Acabamos de ler isso daqui. Deixa eu mostrar mais uma vez. E aí eu acho que fica tranquilo, que aí realmente mostra que nós conseguimos entender. Acredito que você vai entender. Olha só de novo. Ó. As questões resolvidas na fase de conhecimento, né? Se a decisão a seu respeito não comportar agravo no instrumento, ou seja, a alteração do valor da causa não comporta agravo no instrumento porque não está previsto no artigo 1015. Se eu for até ali no 1015, você vai ver que não comporta. Não vou descer agora lá não. Não são cobertas pela preclusão. Antigamente nós tínhamos um agravo retido que funcionava para evitar a preclusão. Não vai ter essa necessidade. E devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Certo? Beleza, até aqui tranquilo. Eventualmente interposta com a decisão final. Ou nas contrarrazões. Nas contrarrazões eu posso mencionar o quê? As situações preliminares que não comportavam agravo de instrumento. Se essas questões forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar sobre elas. Beleza? É isso que nós temos. Bom, beleza, né? Vamos ver o parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem o capítulo da sentença. Ah, sim, tranquilo isso aí. Ó, vamos lá então, né? Bom, até aqui acho que tranquilo. Falei sobre a sucumbência recíproca. Temos aqui o juiz de assimilidade, né, pessoal? A apelação interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau conterá nome, qualificação das partes, né? Exposição do fato do direito, as razões da reforma ou decretação da nulidade, o pedido de nova decisão, né? O apelado será intimado para apresentar contrarrazões em 15 dias, recurso, sempre 15 dias, né? Se o apelado interpuser apelação adesiva, né? Apelação adesiva, que é o que eu acabei de mencionar, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões, então também tem contrarrazões da apelação adesiva, aqui é o recurso interposto adesivamente, né? Que é mais vulgarmente chamado como recurso adesivo. O recurso adesivo nada mais é que uma apelação interposta adesivamente, dependendo totalmente do principal, né? Após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Então, não há juízo de admissibilidade. Beleza? Tranquilo aqui, né, pessoal? Bom, uma coisa importante é o seguinte, pessoal. Como eu falei que nós temos as decisões interlocutórias, ó, nós temos decisões interlocutórias, né? Eu desenhei isso no comecinho da aula e vou desenhar novamente aqui agora para você ver. Olha só, qual que é a lógica que eu quero que você entenda. Cara, isso aqui é sensacional, esse pedacinho aqui, ó. O juiz está aqui. Rolou todo um processo, né? Não sei porque eu faço o juiz, eu coloco o juiz logo. Vai, o juízo está aqui. Nós temos petição inicial, citação, audiência de conciliação e mediação, contestação, audiência de saneamento, audiência de instrução, sentença. Em todo esse curso do processo aqui, nós tivemos decisões interlocutórias. Essas decisões interlocutórias, se elas estiverem no artigo 1015, elas são agraváveis. Então, o juiz que deu essa sentença aqui, o juiz que deu essa sentença, ele está abaixo do TJ. O TJ é um prédio, né, com salas dentro, com muitas salas dentro, que são as conhecidas turmas, câmaras, né, e dos regimentos e tudo mais. Bom, tá tudo aqui. Todo mundo feliz e saltitante. O que eu quero que você entenda? Fora que o nosso amor é verdadeiro, eu quero que você entenda que essa decisão interlocutória ela vai chegar aqui para ser julgada por uma das turmas. Certo? Uma das turmas. Isso vai tornar preventa essa turma. É isso que eu quero que você entenda. Essa turma ficará preventa. O que é preventa? Essa decisão interlocutória agravável está aqui. Só que ao final do processo, nós vamos ter o quê? Uma sentença. Essa sentença é apelável. Essa apelação vai subir e vai ficar aqui dentro. Ó. Vai ficar aqui dentro. Inclusive, pessoal, só fazendo uma retificação, tá?
Na aula passada de recursos, eu falei que nós temos o relator, o revisor e o vogal, né? Não tem mais o nome revisor, agora é o relator e 2 vogais, tá? Eu me equivoquei na aula passada, fazendo aqui, né, uma retificação. Tudo bem? Não muda nada, é a mesma bosta, mas o nome relator mantém, revisor não mantém. Agora é um relator e 2 vogais. Tranquilo? Beleza? Fácil como tudo na língua portuguesa. Rafael, onde está escrito isso daí? Você mostrou tudo até agora. Continua mostrando para mim, Rafael, que eu gosto quando você mostra artigos, porque eu nunca tive essa acessibilidade aos dispositivos da maneira com a qual você está se valendo da explicação. Então, eu gostaria muito que você mostrasse exatamente onde que está, né, as coisas. Para mim facilita muito. Vamos aqui, ó. Artigo 930, né? Duro se não tiver 930, né? E eu tiver errado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 930, né? Da ordem dos processos do tribunal. Ó, far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal. Regimento interno, lembra que eu mencionei para você? Que é a regra interna, é a função atípica do Poder Judiciário, função atípica do Poder Judiciário, observando-se a alternatividade, o sorteio e a publicidade. Bom, agora aqui que vai, né? O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Então, olha só, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator. Aqui, tornará prevento o relator é uma expressão assim, digamos assim, não sei por quê, porque pensa comigo, gente, o relator que aqui está, né, ele pode ser que ele seja transferido. Esse relator aqui estava nessa turma aqui, certo? E se ele for transferido para essa turma depois? Aí vai ser que transferido o processo para outra turma? Não faz sentido, certo? Então é a turma em si. É a turma em si. Tudo bem? É a turma em si que vai ser tornada preventa. Beleza? Bom, falei sobre juízo de admissibilidade. Sucumbência recíproca. Eu não sei se eu cheguei a mostrar. Opa, avançado. Ó, eu não sei se eu cheguei a mostrar aqui para vocês. Da sucumbência recíproca, acho que sim, né? Falei, mas eu não mostrei. Então, 997, 157, ó, 997, 997. Cada parte interporá recurso independentemente no prazo e com observância das exigências legais. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Bom, poderá aderir o outro, tá? E o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhes aplicáveis as mesmas regras deste quando os requisitos de admissibilidade do julgamento salvo, blá, blá, blá. Bom, já tinha falado sobre isso aqui, né? Já tinha mencionado. Rafael, não falou não. Não, então leia aqui devagarzinho, ó. Leia devagarzinho, você vai ver que nós mencionamos sobre isso daqui. Tudo bem? Beleza? Falei do 930. Aí, agora eu vou trazer aqui um outro dispositivo legal, que é o 1012, né? Vamos lá, ó. A apelação terá efeito suspensivo. Gente, ó, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença que eu já falei, né? Mas vamos lá. Homologação, divisão, marcação de terras, automático o efeito, ou seja, não tem efeito suspensivo. Condena a pagar alimentos, está passando fome, a apelação não terá efeito suspensivo. Extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes embargos executados? Não tem, já estou na execução, meu irmão. Vou ficar suspendendo o quê? Com apelação? Não vou suspender com apelação, não. Julga procedente pedido de instituição de arbitragem? Também já era. Agora isso aqui é bom, vou explicar isso aqui devagar. Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Tudo bem? Beleza? Ó, aqui está decreto de interdição, que foi o exemplo que eu dei em aulas passadas sobre recursos, tá? Mas vamos lá, confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Isso aqui é bem interessante, por quê? Antes de eu continuar. Por quê? Porque quando você pensa em tutela provisória, você pensa assim, em tutelas provisórias, né, de urgência e de evidência. A tutela provisória de urgência, ela se divide em antecipada e cautelar. A tutela antecipada se divide em antecedente e em incidental. Então, nós temos um grande leque de situações que tutelas provisórias buscam o quê? Buscam antecipar, né, o pleito, buscam antecipar a decisão de mérito que você levou até o juízo. Tá? Isso você faz porque, às vezes, não dá para esperar um processo inteiro rolar. Então, você vai urgente, você vai correndo, desesperado, e fala, gente, pelo amor de Deus, nós precisamos antecipar essa decisão urgente, urgente, urgente. Né? Vai, juiz, ó. A cirurgia no coração tem que ser feita de maneira imediata. O meu nome tem que ser tirado do Serasa rápido, porque eu preciso participar de um processo de licitação. Eles vão olhar lá, vai estar ruim para mim. Ah, mas e depois? Depois a gente vê.
Eu estou conseguindo comprovar aqui para você, né, que eu tenho sim direito de reverter, de sofrer muitos prejuízos, por isso que eu preciso que essa tutela seja antecipada. Então, antecipa a tutela para mim, juiz, fazendo um favor, por favor. Aí o juiz vai lá e acolhe o seu pleito, tá, pessoal? Ele vai lá e acolhe o seu pleito. E aí, a gente continua a partir dessa logística. Qual que é a logística? Ó, então, você tem aqui a petição inicial, e aí você fez o teu pleito, tutela provisória, né? Você pode fazer aqui antecedente, antecipada, antecedente, né? Então tem tutela provisória, antecipada, antecedente. Você pediu aqui a cirurgia no coração. O juiz pode conceder aqui. Ou alimentos, vai. Você pediu aqui alimentos. Ele pode conceder aqui alimentos. Se ele conceder alimentos aqui, isso é uma decisão interlocutória, agravável. Cabe sim agravo de instrumento da decisão interlocutória, certo? Artigo 1015, cabe agravo de instrumento. Rafael, você acabou de falar que cabe apelação. Eu falei que cabe apelação se for dada na sentença. Mas se for concedido tutela provisória, né, na decisão interlocutória, só para confirmar aqui, gente, ó. Só para confirmar. Ó, mencionei 1012, né? Agora 1015, ó. Ó, tutela provisória, tá vendo? Ah, eu não sei porque tá tão fino assim, né? Ninguém gosta de fino, ó. Opa, aqui, ó. Ó, 1015. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Certo? Tá aqui. Beleza? Maravilha. E aqui em cima também, 1012. Também temos no 1012. Ó, confirma, concede ou revoga a tutela provisória. A apelação terá efeito suspensivo quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Então, vamos voltar para o nosso desenho aqui e a gente continua, tá? Então, vamos lá de novo, gente, ó. Presta atenção. Temos a petição inicial aqui, aí nós temos o pedido, né, de tutela provisória antecipada antecedente. E aí o juiz concede, né? Ele dá o que você pediu. Isso é uma decisão interlocutória agravável de acordo com o artigo 1015. Tudo bem? Você pode agravar. Só que os recursos no processo civil, eles não têm efeito suspensivo. Então, se, vamos supor que você tenha pedido alimentos aqui, você pediu alimentos e o juiz concedeu. Se a parte, né, não fizer essa decisão, se ela não fizer esse agravo, essa decisão interlocutória ela vai se estabilizar. Essa tutela provisória vai se estabilizar, né? Então, ela vai lá e faz. Só que essa decisão interlocutória aqui, pessoal, olha só, esse agravo de instrumento, ele não tem força de suspender a decisão do juiz de primeira instância. Ele não tem força, ele não tem poder para suspender a decisão do juiz de primeira instância, certo? Entenda, essa decisão interlocutória, ela vai fazer força agora e vai estar valendo os alimentos. Você começa a receber os alimentos. O tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando, o juiz, ao dar a sentença, ele pode confirmar aquilo que ele havia concedido anteriormente, certo? Essa decisão de confirmar a tutela provisória é uma decisão apelável, tudo bem? Apelável. Tranquilo? Beleza. Ó, até aqui, tranquilo, né? Isso aqui é bem simples, eu acho que ficou bem claro, né? Então tem aí confirmar, negar, às vezes ele pode simplesmente negar, chegou agora, ele nega, fala, ó, aquilo que eu consegui de lá atrás, ó, não quero mais, aqui eu tinha concedido, aqui não. Negou ou revoga, né? Revoga, ele pode revogar também, né? Então nós temos aí as três situações. É quando ele concedeu e depois ele revogou. Negar, tá. É o contrário aqui, na verdade é. Vamos lá, para as três situações, tá, gente? Ó, para ficar bem bonitinho aqui. Ó. As três situações. Quando ele confirma, esse verbo aqui eu acho que não tem dúvida, né? Confirmou, é porque eu já tinha concedido algo lá atrás, agora eu vim aqui e confirmei. Tudo bem? Agora eu tenho revogou. O que é revogar? Revogar é quando ele tinha concedido algo lá atrás, só que agora ele veio e revogou. E negar, quando ele não havia concedido lá atrás. Ó, não havia concedido lá atrás. Ele não havia concedido lá atrás, ele havia negado lá atrás, né? E agora ele vem aqui e concede aqui, tá? Ele concede aqui. Então, três situações: confirmação, revogação e negar. Quando ele vem negado. Deixa eu ver aqui, só confirmar aqui. Acho que os verbos eu me confundi. Deixa eu confirmar.
Quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória, né, que foi anteriormente concedida. Então, é que eu me confundi com os verbos. Confirmar, beleza. A decisão interlocutória tinha sido dada, agora ele vai lá e confirma. A decisão tinha sido negada, agora ele vai lá e concede. A decisão havia sido dada e agora ele revoga, tá? Aqui não tem a palavra negar. Eu que me confundi aqui na anotação, né, desse quadrinho aqui desenhado, tá? Nesse quadrinho eu acabei confundindo, tá? Então, é confirmar, conceder ou revogar. A revogação é quando ele já tinha dado e depois não concede mais. Agora, quer saber uma coisa? Quer ver uma coisa de raciocínio jurídico bem interessante? Tá? Ó, de novo aqui. Você fez a petição inicial, aí você foi lá e pediu o quê? A tutela provisória antecipada antecedente. E o juiz, nesse caso aqui, tá? O juiz, nesse caso aqui, ele não concedeu. Ele não concedeu. Não concedeu? Não. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um agravo de instrumento para buscar, né, a reforma dessa decisão aqui. Só que o agravo de instrumento, ele não tem um cunho de suspender a eficácia da decisão. Significa o seguinte, significa que nessa situação aqui, você vai continuar sem alimentos. O teu agravo de instrumento vai ser julgado lá pelo Tribunal de Justiça, então o TJ irá julgar o teu caso por meio do agravo de instrumento, tá? Mas, em todo caso, por enquanto, você não, você não recebe alimentos. Tudo bem? E aí, depois de muito tempo, né, na sentença, se o tribunal não alterar o teor dessa decisão introdutória, na sentença, o juiz ele pode ali, né, não concedeu lá, ele pode falar assim, cara, foi mal, velho, desculpa, eu vi que você tinha direito, né, eu vi que você tinha direito aos alimentos, só que eu vi só hoje. Você me perdoa? Você me perdoa? Então eu vou conceder hoje a tutela provisória antecipada antecedente. Rafael, mas qual que é o sentido? Qual que é o sentido de ter uma tutela provisória antecipada antecedente na sentença? Que não tá antecedendo porra nenhuma aqui. Lógico que tá, gente. Porque se o juiz dá essa decisão, né, como tutela provisória antecipada antecedente, nesse caso aqui agora, você sabe que muito embora exista a apelação, ó, muito embora você saiba que existe a apelação, essa apelação aqui, a regra, né, o artigo 1012, é que as apelações têm efeito suspensivo. Mas essa apelação aqui, por ter uma decisão nesse sentido de tutela provisória antecipada antecedente, ela não terá efeito suspensivo, certo? Ela não terá efeito suspensivo. Olha só. Vamos lá, olha só que legal, pessoal. A regra é que as apelações, elas têm efeito suspensivo. Significa que elas têm o condão de evitar que a sentença inicie, né, com seus efeitos, certo? Agora tem aqui, ó. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente. Ou seja, nesses casos que eu estou falando aqui, inclusive, ó, vou colocar aqui, vai, ó. Vou colocar aqui um azul e um verde. Ixi, dois azul. Nesse caso aqui, ó, é o típico caso que você consegue visualizar mesmo, certo? Ó, a apelação tem efeito meramente efeito suspensivo, em regra. Só que nesse caso que eu estou mostrando para você aqui, ela vai ter efeito meramente devolutivo, ou seja, o tribunal vai analisar, mas já sim o reclamante, né, o cara que fez a petição inicial, ele vai ter direito de já ir recebendo os alimentos desde a data da sentença. Por quê? Porque a sentença, mesmo sendo apelável, não perderá os seus efeitos. Ela continuará, ela já iniciará tendo seus efeitos. Então, veja bem, é como se você fosse o seguinte, gente. Porque pensa o seguinte, quando o juiz vai dar a sentença hoje, ele deu a sentença hoje? Deu? Tá. E aí? Não vai fazer porra nenhuma essa sentença, é uma folha de papel. Por quê? Porque, tecnicamente, se você ganhou a sentença, a outra parte vai apelar, e a apelação tem regra de efeito suspensivo. A apelação vai impedir que a sentença tenha os seus efeitos, né, sendo eficientes para quem venceu a demanda. Então, o legislador, para evitar uma incongruência processual, o que ele fez? Ele criou algumas situações em que a apelação não terá efeito suspensivo, tá? Por que eu quero dizer uma incongruência processual? Olha só, outra linha de raciocínio aqui, ó. Porque nós temos o seguinte, gente, ó. Temos a petição inicial aqui, e aí você tem aqui a decisão interlocutória da tutela antecipada, né, antecedente. Tutela provisória antecipada antecedente. Né? Essa situação que aconteceu aqui,
essa situação, ela é agravável, não é? Ó, cabe agravo de instrumento, não cabe? Cabe agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele não tem efeito suspensivo, então significa que essa decisão interlocutória, ela já estaria valendo. Então, você entrou pedindo alimentos. E com essa situação aqui, então, ó, vou deixar dois casos. Esse caso aqui, você está recebendo alimentos desde hoje. No outro caso, petição inicial, a decisão interlocutória negou a tutela provisória antecipada antecedente, e aí você receberia só na sentença. A sentença, ela concedeu alimentos para você, só que é apelável, cabe apelação. E aí, Rafael, cabe apelação. Cara, nessa situação aqui, se a apelação tem efeito suspensivo e o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, você acaba tendo uma incongruência processual, por quê? Porque a decisão interlocutória, ela tem mais força do que a própria sentença. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, ó, né, se nós não tivéssemos a previsão do parágrafo 1º do artigo 1012, nós teríamos decisões interlocutórias com força maior do que sentença. Não faria sentido algum. Veja bem, a decisão interlocutória é agravável de acordo com o artigo 1015? Sim, a decisão interlocutória é agravável de acordo com o artigo 1015. Opa, maravilha, legal, maravilha, lindo e maravilhoso. O agravo do instrumento tem efeito suspensivo? Não tem efeito suspensivo. Então, a parte que teve direito a alimentos vai começar a receber alimentos a partir do dia da decisão interlocutória? Sim, a partir desse dia. Beleza, tranquilo. Lindo. Agora vamos para a apelação. Se não tivesse o parágrafo 1º, a sentença, né, deu alimentos para o cara. A outra parte não gostou, apelou. A apelação tem efeito suspensivo. O cara vai receber alimentos? Não, vai ficar passando fome mesmo depois da sentença. Certo? Lógico, eu estou aqui, não estou falando que transitou em julgado, tá, pessoal? Estou falando aqui no curso do processo. Você verifica que temos duas situações aqui. Então, para que serve o artigo 1012, parágrafo 1º? Ele serve para que nós evitemos uma incongruência processual absurda, que seria fazer com que uma decisão interlocutória tivesse mais força do que uma sentença. Tudo bem, pessoal? Maravilha, espero que você tenha acompanhado. E aí, ficou dúvidas, só encaminhá-las, tá? Ficou dúvidas, pessoal, só encaminhá-las. Ó, eu acho que esse exemplo aí foi um exemplo bem legal, muito legal mesmo, tá? E aí, no nosso próximo bloquinho, eu pego e explico um pouco mais sobre decisões monocráticas, tá? Aí a gente fala sobre agravos internos e a gente fala sobre outras coisas de raciocínio bem interessante. Então, nesse bloquinho aqui que nós fizemos, nós falamos sobre sucumbência recíproca, sobre contrarrazões, sobre recurso adesivo, que é a apelação interposta adesivamente. Falamos sobre contrarrazões das contrarrazões, beleza? E por fim, eu trouxe aqui uma situação para demonstrar o porquê de ter um parágrafo estabelecendo algumas situações em que o efeito suspensivo da apelação não se efetivará. Beleza? Tranquilo? É isso aí, gente. Obrigado por ter acompanhado até hoje. E ó, ficou confuso? Manda dúvida que estamos aqui para isso, tá? E também, óbvio, se você gostou da linha de raciocínio, se você começou a entender realmente o processo, fala assim, pô, Rafael, que top, hein? Legal pra caramba, porque também a gente também tem que viver um pouco feliz com as coisas que a gente faz. Beleza, pessoal? Valeu, foco, força e fé. E ó, farra só depois de muito estudo. Tchau.